Bom dia, crianças! Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos dar início à nossa aula de número 15. É uma aula de ciências. E nós vamos falar sobre as características dos animais. Para começar, nós vamos falar sobre os animais vertebrados. O que são animais vertebrados? Animais vertebrados são aqueles animais que possuem ossos. Eles possuem o crânio, né, que geralmente fica na cabeça, e possuem também a coluna vertebral. A coluna vertebral. A coluna vertebral, ela é composta por vários ossinhos que são chamados de vértebras. O crânio e a coluna vertebral, eles formam o nosso esqueleto. E para que serve o esqueleto? O esqueleto, ele serve para sustentar o nosso corpo. Ele sustenta o nosso corpo e faz com que nós possamos nos mexer, não é? Nos movimentar, nos locomover. Nós vamos falar agora do grupo dos animais vertebrados. Os animais vertebrados, apesar de estarem todos nesse grupo, eles têm características diferentes. Então, primeiro eu vou apresentar para vocês quais são esses animais vertebrados. Nós temos os peixes, nós temos os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Nós vamos falar agora um pouquinho de cada um desses animais vertebrados. Os peixes são animais vertebrados. Eles vivem em ambientes aquáticos, quer dizer, na água, dos rios, dos lagos, dos mares. A respiração deles é feita por brânquias. É através das brânquias que eles absorvem o oxigênio que está dentro da água. O corpo dos peixes é coberto de escamas e eles se locomovem através de nadadeiras. Os peixes podem ter várias cores e vários tamanhos. Eu vou mostrar para vocês um exemplo, um tipo de peixe. Aqui nós temos um tipo de peixe. Então, o peixe é um animal vertebrado. Outro grupo de animais vertebrados são os anfíbios. Os anfíbios, eles podem viver na terra ou na água. Quando que eles vivem na água? Quando eles vão na água para se reproduzir. Então, os anfíbios vivem na água quando eles ainda são filhotes, né? E os adultos vivem na terra. Eles respiram, quando eles vivem na água, eles respiram através das brânquias. Quando eles estão adultos, eles respiram através dos pulmões. A pele dos anfíbios também ajuda na respiração deles. E como que eles se locomovem? Como que eles saem de um lugar e vão para o outro? Alguns anfíbios pulam, alguns anfíbios nadam, alguns anfíbios andam e rastejam. Depende de cada tipo de anfíbio. Por exemplo, nós temos o sapo. O sapo, quando ele vai se reproduzir, ele vai para a água. E aí, aqueles filhotinhos, eles vão respirar pelas brânquias, eles vão se locomover através das nadadeiras, não é mesmo? E quais aqueles que rastejam? Rastejam. Nós temos anfíbios que rastejam. A salamandra, por exemplo, ela anda porque ela tem 4 patinhas, tá? O sapo, ele se locomove como? Através dos pulos, né? Ele salta. O sapo, a perereca, a rã. Eu vou mostrar para vocês agora um anfíbio. Esse é um anfíbio, um animal vertebrado, é um sapo. Aqui esse sapo está na fase adulta, então ele vive mais tempo na terra. Quando ele vai se reproduzir, ele vai para a água e seus filhotes vivem um tempo na água. Vamos agora para um outro grupo de vertebrados, são os répteis.
Os répteis, eles vivem em ambientes aquáticos ou terrestres, depende de cada réptil. Eles se locomovem de várias maneiras. Alguns deles arrastam, como é o caso da cobra, outros andam, como é o caso do jacaré, da tartaruga, e alguns nadam, né? As tartarugas também, aquelas tartarugas aquáticas, elas nadam. O corpo deles é coberto de escamas. O corpo da cobra é coberto de escamas. Placas duras, é o caso do jacaré. O jacaré, o corpo dele é coberto por placas duras. Ou carapaça. Quem tem carapaça é o jabuti e a tartaruga. Eles respiram através dos pulmões. Mesmo a tartaruga aquática, né, a marinha, por exemplo, que vive na água, ela, para respirar, ela tem que chegar à superfície da água para fazer a respiração dela, tá bom? Vou mostrar para vocês um réptil que é o largato. Aqui nós temos esse réptil, que é o largato, né? É vertebrado. Ele não arrasta, ele anda, porque ele tem umas patinhas, estão vendo? Agora eu vou falar para você sobre os mamíferos. Essa é a última parte, né? É o último grupo dos animais vertebrados. Para começar a falar dos mamíferos, eu vou falar primeiro do ser humano. O ser humano é um animal, nós somos animais e nós somos mamíferos. A principal característica do mamífero é que os filhotes mamam, eles se alimentam do leite materno. O nosso corpo, tanto do ser humano quanto de todos os mamíferos, é coberto por pelos. Alguns têm muitos pelos, outros têm poucos pelos. E esses pelos servem para proteger e para aquecer o corpo dos seres humanos ou dos animais mamíferos, não é mesmo? Eles vivem em ambientes aquáticos, por exemplo, a baleia é um mamífero. A baleia vive no mar, ela vive no ambiente aquático. E também em ambientes terrestres. Nós temos o morcego é um mamífero, ele voa. Nós temos a onça, o cachorro, o gato, são todos mamíferos e vivem no ambiente terrestre. Os mamíferos, eles respiram através dos pulmões. A locomoção deles também é de forma variada, depende de cada espécie. Nós, seres humanos, andamos. O morcego, que é um mamífero, ele voa. As baleias, elas nadam. O canguru, ele salta. O cachorro, ele também anda. Então, nós temos vários animais mamíferos. Eu vou mostrar para vocês uma imagem. E essa imagem tem vários animais, vários mamíferos. Nós temos aqui o elefante, a onça, o cachorro, a girafa, o morcego e poderia ter muitos mais. Então, a principal característica dos animais mamíferos são que eles mamam. Agora eu já falei com você sobre os animais vertebrados, que são aqueles que possuem o crânio e a coluna vertebral. Eles possuem ossos, né, que formam um esqueleto. Agora eu vou mostrar para vocês que também existem animais invertebrados. O que é invertebrados? São aqueles animais que não possuem ossos. Eles não têm ossos. O corpo deles pode ser mole, como o da minhoca, por exemplo, ou ele pode ser rígido, como o de uma aranha. Eles vivem em vários ambientes. Eles podem viver no solo, eles podem viver no ar ou podem viver na água. Por exemplo, no solo, a minhoca vive lá na terra, não é mesmo? Ela é um animal invertebrado. No ar, tem a abelha. A abelha é um animal invertebrado. O mosquito é um animal invertebrado. E podem viver também na água, como alguns bichinhos pequenininhos, a estrela do mar. Vou mostrar para vocês alguns animais invertebrados.
Aqui nós temos, ó, a estrela do mar, a minhoca, a formiga, o escorpião, a joaninha e um caramujo. Esses são animais que não têm ossos, são invertebrados. Agora que vocês já sabem sobre os animais vertebrados e invertebrados, nós vamos para as nossas atividades. Aula 15. Características e desenvolvimento dos animais. Os animais apresentam características específicas para diferenciá-los. Uma dessas características pode ser a presença de ossos. Os animais vertebrados são aqueles que possuem ossos, formando a coluna vertebral e o esqueleto. Essa estrutura ajuda a proteger os órgãos e permite que esses animais sejam maiores. Eles são divididos em 5 grupos: peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Peixes vivem e se reproduzem na água. Têm o corpo coberto de escamas, possuem nadadeiras. Anfíbios. Os adultos vivem na terra, mas voltam ao ambiente aquático para se reproduzirem. Os filhotes vivem na água. Têm a pele lisa e úmida. Possuem 4 patas. Répteis. São capazes de viver e se reproduzirem na terra. Põem ovos com cascas. Corpo coberto por escamas ou placas. Possuem 4 patas e andam se arrastando. Aves. Vivem e se reproduzem na terra. Põem ovos com cascas. Fazem ninhos e cuidam de seus filhotes. Têm asas e são capazes de voar. Têm o corpo coberto de penas. Têm bicos e não têm dentes. Mamíferos. Vivem na água e na terra. Os filhotes crescem dentro do corpo das fêmeas e se alimentam do leite da mãe. Têm o corpo coberto de pelos. Podem andar, correr, pular, nadar ou voar. Os animais invertebrados não possuem ossos. Algumas espécies possuem o corpo mole. Outras apresentam uma estrutura rígida, externa, que ajuda a sustentar o corpo. Eles podem ser classificados de acordo com o local onde vivem, ou seja, terrestres ou aquáticos. Exemplos: abelha, formiga, mosquito, aranha, escorpião, piolho de cobra, lesma, caracol, lombriga e minhoca. Questão 1. Leia o texto abaixo e depois responda a questão. Sapos, rãs e pererecas não bebem água como os humanos. Eles absorvem água através da pele. Algumas espécies, quando têm sede, procuram ficar em contato com as folhas das árvores ou de outras plantas que ficam molhadas pela chuva ou orvalho. Também podem retirar a água do próprio ar úmido das florestas. Como a água entra no corpo dos anfíbios? Marque a resposta correta. Pela boca, pelas brânquias, pela pele ou pelos pulmões. Questão 2. Observe as imagens. As imagens mostram um porco-espinho e um tamanduá, ambos animais mamíferos. Escreva 2 características que eles apresentam em comuns. Questão 3. Você sabia que o sapo e a galinha nascem em ambientes diferentes? Escreva em qual ambiente cada um deles vive. Questão 4. Alguns insetos são sociais, isto é, eles podem viver em grandes grupos e cada um tem a sua função. Dê um exemplo de inseto social que você conhece. Espero que vocês tenham gostado da aula de ciências
e que tenham aprendido muito sobre animais vertebrados e invertebrados. Até a próxima aula, um grande beijo!